aqui. Já. Pode fazer o contrário, eu acho que fica melhor. Quando eu estava sentada exercendo a minha Foi? Calma, deixa 10 segundos. Geraldo, não. Enfim, o cara não. Filho do céu. Eu não tenho. Todos os áudios estavam funcionando. Eu vou ver aqui. Ontem eu fiz a Você ligou ontem? Boa tarde, boa tarde. Peraí, você ligou ontem? Tem. Você ligou ontem? A primeira palestra, ela vai tratar de radiodramaturgia, né? Da onde as novelas da TV nasceram, inclusive, né? Quando a TV chega, quando é inaugurada no Brasil, os atores que vão fazer novela na TV são os atores que faziam as novelas e as peças dramatúrgicas. No segundo dia a gente vai ter uma palestra sobre o radiojornalismo. Radiojornalismo, tanto as notícias, no noticiário, mas também conversar também sobre o jornalismo esportivo, sobre o estilo radiofônico do jornalismo. E a terceira palestra é sobre a questão da evolução. Como o rádio se transforma no propagador da música brasileira para todo o Brasil. Como a nossa cultura musical no rádio, uma base de comunicação, de expansão muito forte, né? Transforma o Brasil musicalmente, né? E terminando, por conta disso, no terceiro dia, terminando, a gente vai ter um show. Um show com algumas músicas que marcaram esse centenário, esses 100 anos de rádio, né? Privilegiando as músicas que, como a gente costuma chamar, né, como as músicas da época da era de ouro do rádio, né, em que os astros musicais, as estrelas da música, os sucessos da música, eles todos surgiam no rádio. Naquela época, nos anos 20, 30, 40, o Brasil era um país rural. Então, por ser o Brasil um país rural, o grande meio de comunicação era evidentemente o rádio. No momento que surge o rádio espetáculo, surgem os grandes atores do rádio. Paulo Gracindo, Roberto Faisal, Paulo Roberto, Mário Lago, os grandes produtores, os redatores, Maxi Nunes, Haroldo Barbosa, as grandes cantoras, Emilinha Borba, claro, Marlene, claro, Dalva de Oliveira, claro, as grandes radioatrizes, Isis de Oliveira, Deise Lúcide, Ismênia dos Santos, Henriqueta Brieba. Então, esses nomes todos que eu citei aqui, todos sem exceção, migraram para a televisão. De Mário de Andrade, O Peru de Natal, de Raul Pompeia, Tilbury da Praça,
de Humberto de Campos, Grãos de Notícias, de Arthur Azevedo, Plebiscito, Martins Pena, Quem Casa Quer Casa, e teve um estrangeiro que a gente pegou, que foi o Alberto Moravia, uma radiofonização, uma versão para a rádio A Casa de Praia das Sextas-Feiras, do Alberto Moravia. E no final do nosso percurso, porque isso a gente fez, na verdade, esse grosso, foi 2011, em um ano, na verdade. A gente fez em um ano. E aí, no final, quando foi assim, então, 2012, a gente começou a chamar o pessoal para produzir textos inéditos. Então, o próprio roteirista escreveu um inédito, um especial de Natal, e aí a gente pegou os autores nossos contemporâneos, que estão aí agora fazendo cinema, fazendo TV, escrevendo, que é o Rodrigo Derruri, a Carla Faur, o Camilo Pellegrini, o Henrique Tavares, Renata Mishari, Felipe Barenco, Leandro Muniz. Todos esses estão, principalmente, acho que a maioria deles estão em teatro, mas, quer dizer, a maioria deles em teatro não, estão em humor, entraram muito nesse filão do humor na TV, nos programas de TV. E aí, gente, eu queria mostrar um pouquinho das fotos para vocês verem a carinha, né? Dessas pessoas que eu estou falando. E queria fazer primeiro uma homenagem ao Gerdau dos Santos, nosso grande radioator que faleceu recentemente. Ele está aí na foto. Eu acho que é o Gerdau, né, comigo e com a Joyce. Isso então tem 11 anos já. E o Gerdau, essa convivência foi muito bacana. Porque o Gerdau, Gerdau, vamos lá, dá as oficinas pra gente, né? Conta como é que é essa experiência e mostra pra gente, ensina pra gente, né? E a voz dele, o timbre dele, a sonoridade dele de voz, foi se misturando às nossas vozes. E ele falava, e ele era inquieto, como todo ator deve ser. Ele falou assim, não, eu não estou sabendo fazer como vocês estão fazendo, vocês têm uma agilidade que eu não tenho, eu estou pausando demais, Marília. Gerdau, você acha que a gente quer o quê? Que você seja igual? Você está maravilhoso aqui, é isso que a gente quer. Aí vamos ver as outras fotos. Por favor, Lena. A gente aí está no estúdio, lá da Rádio Nacional, né, pois é, onde agora a Adriana acabou de falar que foi remontado, onde fica toda a contra-regragem. Então a gente tem a Nelly Coelho, que era a nossa produtora. Eu sou Luiz Guimarães de Castro, sou o produtor desse evento e agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu gostaria de marcar a presença do Nelson Freitas, o subdiretor-geral de Cultura da Alerj, a quem devemos muito esse apoio aqui do nosso seminário. Eu gostaria de chamar... Olá a todos, todas presentes. Satisfação enorme, Luiz, né? Apoiar, fortalecer uma iniciativa dessa natureza, uma iniciativa que vai agregar enorme valor à produção de conteúdo, produção de legado para a instituição, para a Alerj, que tem uma rádio e tem uma TV, né? Então, agrega enorme valor como legado. A gente fica com... Nós passamos a ter um material que possa ser disseminado para um amplo imaginário popular, né? Então isso com certeza é de nosso total interesse, mas sobretudo essa iniciativa, né? Eu acho que a população brasileira ainda vê o passado como algo que foi, né? E a gente precisa rever essa postura de olhar, porque o passado é algo que precisa ser permanentemente ativado, né? O passado exerce um papel fundamental no nosso imaginário, na projeção do futuro, né? A gente realmente, quando a gente tem a dimensão da grandeza do passado, a gente consegue projetar um futuro de grandeza, né? Eu acho que esse é o projeto, né? Eu acho que esse projeto faz uma leitura, né? É importante
importância do rádio na construção do imaginário nacional. A gente sabe muito bem que houve um tempo em que as pessoas iam para o teatro e para o cinema conhecer os atores que estavam na radionovela, né? E que todo o mercado de cultura era tocado pelo rádio. A gente não tem dimensão disso. E ainda tem um imaginário que acha que o rádio hoje ficou obsoleto, e não é. Né? No ano passado, houve uma pesquisa nos Estados Unidos para avaliar como é que a população americana ainda buscava a música, né? Que hoje é o grande filão ainda do rádio, né? Depois passou a ser, depois da TV, principalmente, que criou a dramaturgia das novelas, a música e o jornalismo passaram a ser o eixo de maior articulação do rádio com os meios de produção em geral. E 65, em torno de 65% da população americana disse que buscava a música na rádio ainda, né? Então, acho que a gente às vezes não dimensiona, né? Por quê? Talvez seja pela dinâmica na comunicação e, sobretudo, porque é uma instituição que cobra a informação fidedigna. Né? A internet, hoje, streaming, você tem informação de tudo quanto é lugar, mas e a fidelidade dessa informação? Né? Então, a gente tem um enorme prazer de fortalecer, de receber esse evento aqui. A gente recebe mesmo, não só de braços abertos, mas com muita força, com muito engajamento, e desejo a todos um ótimo seminário, e quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos direto e indiretamente na realização desse projeto. Agradeço de coração e parabenizo de coração. Terror, amor e humor. A radiodramaturgia nos 100 anos de rádio do Brasil. Eu quero chamar à mesa aqui, por favor, a Adriana Ribeiro, a nossa mediadora de hoje, Roberto Salvador e Marina de Martins, duas figuras importantíssimas na dramaturgia do rádio. Passamos pelo PRK 30, que tinham apenas 2 fantásticos apresentadores que faziam diversas vozes, e que a magia do rádio. Quem estava no auditório via, mas quem não estava não sabia quantas pessoas tinham fazendo. E, enfim, passamos por radionovelas, então humor, terror, mistério, aventura, todas as histórias podem ser contadas pelo rádio, há muitas vozes. A gente abre então esse seminário em homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil, tratando da história de radiodramaturgia, e para nos falar sobre o tema, temos aqui pessoas que atuaram no rádio, conhecendo, atuam, uma das principais referências no tema. Como também conosco aqui, Marília Martins, atriz, diretora, professora e pesquisadora, com vasta carreira em teatro e TV, passando também por atuações no cinema. Marília atuou e dirigiu o programa radiofônico Perguntar e Pensar, que ouvimos no final daqueles exemplos de áudio, um trechinho, que é uma radiodramaturgia infanto-juvenil, junto com a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e coordenou o núcleo de radiodramaturgia da empresa Brasil. Eu falei, Daisy, eu vou escrever um livro. Ela me deu uma força. Se você precisar, o Luiz te ajuda. Luiz é o Luiz Mendes, marido. Me ajuda, te ajuda? Tá ótimo. Bom, eu escrevi o livro e ela prefaciou o livro. Eu chamei ela, você vai prefaciar o livro. E lancei esse livro contando a história. Por quê? Eu achei que a história estava morrendo com essas pessoas que estavam partindo. E eu chamei para mim esta responsabilidade de contar a história. Histórias de amor, histórias de terror, histórias de humor. Esse é o tema da minha palestra, do meu papo com vocês. Por quê? Porque
são sentimentos e sustos humanos. E o rádio sempre explorou esses sentimentos e provocou sustos, mais do que sustos, emoções. As novelas eram todas histórias de amor. A grande parte das novelas eram folhetins de histórias de amor. E histórias que tinham, claro, momentos de humor, mas o peso da dramaturgia era focado no amor e nos conflitos humanos. Sem conflito não tem história. E dentro desse clima de emoções, o rádio explorava: eu vou te matar com este revólver. Só que na hora o tiro não... o tiro não saiu. Floriano olhou para trás e o contra-rega: o meu revólver falhou. Ainda bem que eu tenho esta faca. Pá! Saiu o tiro. O cara ficou brincando. Saiu o tiro. Então essas coisas que aconteciam. Então era, uma vez a Daisy Lucid, eu sempre falo na Daisy, que a Daisy é uma amigona minha, uma pessoa que eu senti muito a morte dela. A Daisy estava fazendo uma cena com Paulo Gracindo, uma novela, 1h da tarde. Era uma novela que era um triângulo amoroso. O Paulo Gracindo, a Daisy, e tinha um vilão na história. O cara ensaiou tudo bonitinho, mas na hora a novela entrou no ar e o vilão, o ator que ia fazer o vilão, não apareceu. Sei lá o que aconteceu com ele. O Paulo Gracindo, que também dirigia, ele olhou para a Daisy, tocou uma música e entrava um vilão para conversar com a Daisy. O cara não está aí, não apareceu, teve alguma dor de barriga, algum problema. Tinha ensaiado, mas não apareceu. Inclusive citava testemunhas, etc. O programa chamava-se Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tem, inclusive, quem quiser procurar no meu canal, tem um programa especial que eu fiz sobre isso. Incrível, Fantástico, Extraordinário. A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador, 1922-2022. 100 anos de rádio no Brasil. Vamos seguir discorrendo sobre radiodramaturgia. Ao contrário da televisão, que nos mostra tudo pronto, o rádio nos entrega um produto que deverá ser completado por nós, por nossa imaginação. 45, olha o lateral cobrado pelo Bruno, que corta bem colocado, Elkson correndo todo o campo recuado, ele tenta sair jogando, olha a posição do companheiro, bateu de bico, chegou, perdeu a bola, o transa, ali é o jogador Wagner Veron no comando. Daí, igualmente, o sucesso. A gente conseguiu produzir 34 peças de radioteatro. E essas peças, a gente também não tinha, evidentemente, direitos autorais. E a gente, verba para pagar os direitos autorais, né? E então a gente decidiu fazer o seguinte: o nosso roteirista também não tinha nem expertise para fazer os roteiros. Então a gente decidiu o seguinte: vamos encarar os nossos contos brasileiros. E aí foi uma aventura deslumbrante. Sérgio Viotti também pegou alguns contos, né? A gente ouviu tudo lá, uma experiência maravilhosa. Mas aí a gente montou, eu vou até falar os títulos de vocês dos contos, desses grandes autores brasileiros, que são contos deliciosos da gente ler, só para ter uma noção. Do Lima Barreto, a gente radiofonizou O Homem que Sabia Javanês, O Único Assassinato de Cazuza, Uma Noite no Lírico. O João do Rio, né, pseudônimo de Paulo Barreto, A Amante Ideal, A Parada da Ilusão, O Homem de Cabeça de Papelão, O Bebê de Tarlatana Rosa, Um Mendigo Original e Gente de Music Hall. Do Machado de Assis, Dona Paula, A Carteira, O Espelho, A Obra-Prima, A Igreja do Diabo, O Homem Célebre, Percalços do Budismo. E aí da Clarice Lispector, eu entrei em contato com o filho dela, o Paulo Lispector, e ele liberou os direitos pra gente fazer. Nós conseguimos criar roteiros radiodramatúrgicos para A Língua do P, Miss Algrave, Mas Vai Chover,
Viagem a Petrópolis. De Mário de Andrade, O Peru de Natal. De Raul Pompeia, Tilbury da Praça. De Humberto de Campos, Grãos de Notícias. De Arthur Azevedo, Plebiscito. Martins Pena, Quem Casa Quer Casa. E teve um estrangeiro que a gente pegou, que foi o Alberto Moravia, uma radiofonização, uma versão para a rádio A Casa de Praia das Sextas-Feiras, do Alberto Moravia. E no final do nosso percurso, porque isso a gente fez, na verdade esse grosso, foi 2011, em um ano, na verdade. A gente fez em um ano. E aí, no final, quando foi assim, então, 2012, a gente começou a chamar o pessoal para produzir textos inéditos. Então, o próprio roteirista escreveu um inédito, um especial de Natal, e aí a gente pegou os autores nossos contemporâneos, que estão aí agora fazendo cinema, fazendo TV, escrevendo, que é o Rodrigo Derruri, a Carla Faur, o Camilo Pellegrini, o Henrique Tavares, Renata Mishari, Felipe Barenco, Leandro Muniz. Todos esses estão, principalmente, acho que a maioria deles estão em teatro, mas, quer dizer, a maioria deles em teatro não, estão em humor, entraram muito nesse filão do humor na TV, nos programas de TV. E aí, gente, eu queria mostrar um pouquinho das fotos para vocês verem a carinha, né, dessas pessoas que eu estou falando. E queria fazer primeiro uma homenagem ao Gerdau dos Santos, nosso grande radioator que faleceu recentemente. Ele está aí na foto. Eu acho que é o Gerdau, né, comigo e com a Joyce. Isso então tem 11 anos já. E o Gerdau, essa convivência foi muito bacana. Porque o Gerdau, Gerdau, vamos lá, dá as oficinas pra gente, né? Conta como é que é essa experiência e mostra pra gente, ensina pra gente, né? E a voz dele, o timbre dele, a sonoridade dele de voz, foi se misturando às nossas vozes. E ele falava, e ele era inquieto, como todo ator deve ser. Ele falou assim, não, eu não estou sabendo fazer como vocês estão fazendo, vocês têm uma agilidade que eu não tenho, eu estou pausando demais, Marília. Gerdau, você acha que a gente quer o quê? Que você seja igual? Você está maravilhoso aqui, é isso que a gente quer. Aí vamos ver as outras fotos. Por favor, Lena. A gente aí está no estúdio, lá da Rádio Nacional. Então a gente começava a fazer os roteiros radiodramatúrgicos. Então, a partir do conto, a gente ia criar o nosso roteiro. E como é que a gente, vendo a experiência do passado, a gente tinha que criar as nossas rubricas, né? As nossas indicações sonoras, as entradas das sonoplastias, as atmosferas sonoras. Então, o momento da feitura do roteiro radiodramatúrgico era muito importante, porque era um momento onde eu, como diretora, juntamente com o roteirista, eu já ia criando a atmosfera que eu queria no programa, né? Então, era fundamental. E um roteiro radiofônico é feito disso, dos diálogos e das indicações sonoras, das rubricas, né? É disso. Então, de todos os ruídos dos... Eu queria que a gente ouvisse 3 minutinhos só, por favor, que é um trechinho bem curto, tá? É só porque isso vai dar um gancho para o que eu vou falar depois. Que é o Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio. A voz do início também, eu quero fazer uma homenagem, que também faleceu, Cristiano Menezes, nosso gerente da Rádio Média. Ele sempre gravava os resumos que a gente botava no início do programa. E foi uma pessoa, junto com o Guilhom e com o Renato Rocha da Sormec, né? Que incentivadores, né? Batalhadores, como a Adriana, que está aqui, para a volta do... Marília, você me provocou em 2 coisas que eu achei incrível. Assim. Primeiro, você colocou a ideia de que quando vocês chegaram lá, a gente não sabia o que fazer. Então, apesar de toda a escola, de todo o passado, como o próprio professor Roberto começou falando, né? Então, esse caráter experimental do rádio parece que é inerente a ele, independente, né, das escolas. Por outro lado, teve um momento em que você disse assim, o rádio precisa, né, que a gente produza as imagens sonoras, né? De fato precisa. Assim como o livro, né? O livro precisa, né, que a gente visualize aquela história que está sendo ali lida.
Só que a gente passa a vida toda, a gente é educado na escola, desde criança, né? O maior orgulho dos pais é dizer, meus filhos leem livros, né? Leiam livros, leiam livros. Livros precisam ser lidos, sem dúvida precisam. Mas a gente não é estimulado a pensar, ouçam rádio, né? Sou ator profissional com DRT, formado pela Cal, bacharelado da Cal. E eu queria contar uma historinha para chegar onde tem tempo. Serei breve. Muito moleque, papai militar, mamãe dona de casa, professora e dona de casa, me ensinaram a ler e a escrever muito cedo. Eu com 4 anos de idade já lia, já escrevia, já fazia contas. E papai me obrigava a ler enquanto ele ia para o quartel, em casa, preparar alguns contos, algumas coisas, em pé. O negócio de ficar deitado com os pés no sofá, vai ler em pé, ao lado de sua mãe, do que ela estiver fazendo, e à noite, quando eu chegar, vou tomar a lição. Aí aprendi a ler muito cedo e aprendi a ler com uma certa fluência. E era uma coisa fascinante, porque, na realidade, tudo passa dentro da cabeça de quem está fazendo. Né? Eu estava aqui ouvindo algumas coisas e fiquei assim, eu vou fechar o olho, fazer como eu sempre fiz, fechar o olho para estimular a minha mente a ver aquilo que está sendo proposto. E aquilo passa tudo dentro da nossa cabeça, né? Fica dentro da nossa cabeça, e aí aquilo que você falou, Marília, você ouve, e aí se aquilo não bate, se aquilo não faz a tua cabeça, o mecanismo, né, os neurônios entenderem, decodificarem aquilo, muito provavelmente, se não está funcionando para você, não está funcionando para quem está do outro lado do aparelho. Então eu pergunto aí um pouco para o professor Roberto, para a própria Adriana, muito obrigado aí pela mediação, e a professora Marília, como é essa questão da publicidade aí, né? Telematurgia, a rádio, essa questão da propaganda, né? Tinha lá o Repórter Esso, tinha o Todd, tinha o Vic, ou seja, muitas marcas que se passaram por aí, que sustentaram o rádio-teatro ou o próprio rádio como um todo, né? Na Guerra Civil, a gente via a Segunda Guerra e a propaganda, ela sustentava o cotidiano. Então já deixei assim, estou preocupado amanhã. O quê? Muita coisa. Mas esse vai tirar lá fora. Atenção, gente. Eu acho que fosse copiado. Aqui já veio bacana. Este projeto ele foi contemplado no edital da Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A produção é da Artifício Cinematográfico, com coprodução da Gaveta Produções, Mobile Cultural, Bior Filme e Bior Filmes. O marketing cultural é da BFV. Vamos continuar. Nossa mesa de hoje, ela está sendo, inclusive, transmitida pelo Instagram, não é isso? Com já alguns seguidores nos assistindo. E para essa mesa, eu gostaria de chamar, a princípio, a pesquisadora Lena Benzekri, que vai falar sobre radiojornalismo e vai depois apresentar os nossos palestrantes do dia. Ponto de faltar a opinião pública. Se deu no rádio, é verdade. O rádio foi o primeiro meio de comunicação a se consolidar como meio de comunicação de massa, ou seja, um meio por intermédio do qual um fala para muitos. Um modelo comunicacional chamado de um todos. E ganhou credibilidade à medida que se difundia e conquistava o público ouvinte. Com as ferramentas da informação, da credibilidade,
e da força de seu modelo comunicacional, o rádio se fortalece a partir de seu uso político. Governos autoritários, emergentes à época, perceberam e utilizaram muito bem tal potencial. Por ocasião dos 75 anos de transmissão da Rádio BBC de Londres aqui no Brasil, celebrados em março de 2013, a emissora produziu um especial que ilustra perfeitamente a apropriação do rádio para o uso político e instrumento de construção do poder. Vamos ouvir um pequeno trecho para ilustrar. Nos inspiramos mais nos moldes do rádio americano, que cruzavam o espaço azul e fortaleciam a imagem positiva do governo de um país exuberante, promissor, unido num só ritmo, o samba, devidamente paginado para sua veiculação em grande escala. Mas este tema do samba trataremos mais detalhadamente na mesa de amanhã. João Batista é professor titular aposentado pela Universidade Federal Fluminense, onde atuou na graduação e na pesquisa em comunicação, lecionando disciplinas ligadas ao jornalismo em rádio e TV. Doutor e mestre em comunicação. Boa tarde a todos. Né? Boa tarde. A quem está presente e a quem está acompanhando no Instagram. O rádio tem dessas coisas, a gente tem a possibilidade de estar sendo ouvido remotamente. E eu queria primeiro fazer um esclarecimento aqui em relação ao título da palestra. O rádio, testemunha ocular da história, não faz referência a mim. Eu não sou testemunha ocular da história, eu não tenho essa imagem. Tá? É apenas um slogan do Repórter Esso, né? O rádio que começa em 1941. Né? Fazem parte, de certa maneira, da história do país e elas ajudam a pensar, né, nesse quadro, naquele quadro político-social do Brasil, mas não apenas do Brasil, mas eu diria do Ocidente. Né? Eu gostaria de lembrar, se me permitisse, vou ser bem curto, o rádio faz parte de um período da história que é reconhecido como a segunda revolução industrial, é a chamada revolução técnico-científica. Mas isso significa esse compromisso, né, da separação do Estado e sair um pouco dessa informação, da ideia de que bajulação. Né? Em relação àquilo que a Helena falou no início, informação é poder, já que eu falei um pouco de religião, é interessante que isso esteja presente no livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Né, que você tinha na Idade Média, né, e também pouco depois da Idade Média, um dos grandes depositórios de conhecimento, né, eram os mosteiros da Igreja Católica, né, trazido pelo trem. Tá? Então, a ideia de tempo que a gente tem, né, tinha naquela época, é completamente diferente da ideia de tempo que a gente tem hoje. E um dos fatores que encurtaram o tempo foi o rádio. Né? Outro aspecto, o rádio é o primeiro veículo de comunicação a romper a barreira do analfabetismo. Repara, se a gente tem 71% de analfabetos, essas pessoas, para elas receberem comunicação, receberem uma informação, né, elas precisavam de um mediador. E nem sempre esse mediador, ele era fiel à informação original. Ele podia simplesmente manipular ou trabalhar, dizer a seu modo aquilo que estava sendo dito originalmente. Então, no interior, quem é que mediava isso? O chefe político local, né? O médico, o padre, né? O boticário, alguém que tivesse, a professora, alguém que tivesse um conhecimento. E repara que todas essas pessoas, né, a chance delas pertencerem à elite era muito grande. Né? Então, aí a gente começa a entender a revolução que o rádio fez. É claro que isso é um processo. Tanto no Rio quanto em Recife, como depois, no ano seguinte, em 1923, em São Paulo, com a fundação da Record, da Rádio Record, essas rádios, inicialmente, elas falam para uma elite. Uma elite pequena, né? Bom, aliás, isso é um fato que eu diria que não mudou no Brasil. Primeiro no Rio. No Rio a gente pode garantir que foi o primeiro, senhor Amador Santos. E a Casa Toledo também. Mas a partir de 32, a gente tem a regulamentação. Então cresce enormemente
o número de emissoras de rádio, várias rádios são criadas na década de 30, rádio transmissora, que depois virou Rádio Globo, rádio... Isso era uma adaptação, né? E outras adaptações. E assim, o jornalismo perdurou, eu diria, durante mais de uma década, bem mais de uma década. Tá? Até que em 1941, em plena guerra, o Brasil ainda não havia entrado na guerra, mas você já tinha guerra, a Segunda Guerra de 39, né? Com o interesse de buscar uma aproximação dos países da América do Sul com os Estados Unidos, governo Roosevelt, e esse noticiário era basicamente do noticiário internacional e alguma coisa do noticiário nacional e local, muito pouco. 13 notas, em média 13 notas, bastante objetivas, nunca opinativas. Povo sem petróleo é povo sem liberdade. Antes de mostrar o repórter Esso aqui, você tem uma mudança grande do estilo de jornalismo. Eu não vou ter muito tempo de entrar em mais detalhes, mas se eu puder ter mais uns 3 minutos, 5 minutos, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito relevante, que eu fui redator da Rádio Jornal do Brasil numa época em que as notas de censura chegavam geralmente meia hora, 20 minutos antes do 6h30. No começo elas chegavam por telefone sem sequer se indicar quem é que estava mandando, era um departamento de censura da Polícia Federal. A gente ia buscar no noticiário internacional alguma notícia de um governo autoritário, e olha, o governo autoritário era o que não faltava na época, e a gente noticiava, né, o governo determinou o fechamento de instituições públicas, e mandou prender diversos deputados na Grécia. Era uma forma que a gente tinha, né, de tratar. Claro que isso é como o Estadão, que publicava poemas do Camões, e recebia muita carta de leitores elogiando a atitude, né, de recuperar um grande autor da língua portuguesa. Né? Levou-se muito tempo para se entender que aquilo era um artifício para você dizer que o jornal estava sob censura. A mesma coisa aconteceu, né? Então, acho que por assim eu termino aqui. Peço desculpas por ter ultrapassado o tempo. Desculpa. E um abraço. Obrigado. Gente, agora eu passo a palavra ao Anderson Baltar. Anderson, você tem 30 minutos, mas com também a reserva, os créditos que foram dados ao João Batista. É só para a gente se organizar em termos de tempo, mas quando chegar aos 30 minutos, se você tiver mais conteúdo para falar, estamos aqui para ouvir. Se eu for citado, eu tenho direito de resposta, viu? Boa tarde, boa noite, jovens, já são mais 6 horas. Boa noite a todos que nos assistem aqui, que nos assistem também pelo Instagram. Antes de tudo, uma honra estar aqui participando desse evento, né, porque eu acho que o rádio é uma grande paixão e o rádio, né, ele permeia a nossa vida, né, desde sempre. Se a gente perguntar para cada um que está aqui nessa plateia, cada um tem uma memória afetiva de alguma coisa que ouviu no rádio na infância, na adolescência, seja o jogo de futebol, seja, né, eu sou da época que se gravava fitinha, né, nas músicas no rádio para tocar nas festas, né, então, mas enfim, mas é memória afetiva, né, para muitas pessoas aquela música do Repórter Esso repetia, né. É a hora, como hoje a gente tem um plantão na TV Globo, né? Quando a gente ouve aquela música, todo mundo fica apavorado. O rádio tem vários processos ali. Quando a televisão se populariza a partir do final dos anos 50, todo mundo diz que o rádio vai morrer. O rádio não morre, o rádio se reinventa. E esse mesmo movimento começou também, especialmente após a popularização da internet. O rádio já era, acabou, ninguém mais ouve rádio. Muito pelo contrário. A gente está tendo um momento em que o rádio está voltando a ser mais ouvido pelas pessoas, né? Apesar da internet. Tudo bem, hoje em dia a gente tem celular aqui, a gente faz live e tal, mas se um fato acontecer agora, nesse exato momento, e alguém fizer uma live e um repórter de rádio estiver do lado, o cara da live tem até a imagem a seu favor, mas para você entender o que está acontecendo ali, você vai ter muito mais dificuldade,
do que se você ligar numa CBN, numa Band News, e ouvir ali o cara fazendo o relato em tempo real do que está acontecendo. Nesse momento os assaltantes estão ali com 2 reféns dentro da agência, não sei o quê, papapá. Se você está vendo ali em algum vídeo na internet, você não está entendendo, é uma zoeira, as pessoas gritando. Então o rádio tem esse imediatismo, ele não perdeu esse imediatismo, né? As pessoas continuam ouvindo o rádio, afinal de contas, né? A gente tem os nossos momentos, que como bem o João falou, existem momentos que são feitos para se ouvir rádio, para se consumir áudio. Quando você está lavando a louça, quando você está limpando a casa, quando você está correndo, quando você está dirigindo, quando você está numa sala de espera de um dentista. Né? É óbvio, a gente está passando por um momento que não é só do rádio. É um momento de crise do jornalismo, de crise existencial mesmo. Né? Hoje, o jornalismo tem uma crise de credibilidade, né? Motivada muito por certas ações que os grandes grupos de mídia tiveram no passado recente, também pela questão do aumento de oferta, da própria desvalorização da profissão do jornalista. Afinal de contas, hoje você não precisa nem mais ter formação em jornalismo para trabalhar na área. Mas assim, a gente ainda tem um consumo muito grande de rádio, 80% da população ouve rádio, e é 2% a mais do que era na pesquisa anterior de 2020. A gente tem 25% das pessoas consumindo rádio por celular, era 23% em 2020. Né? Nós temos que 10% das pessoas, pelo menos uma vez durante o último mês, ouviram rádio pela web, passaram a transmitir na internet e passaram a ter uma... E isso é muito interessante, a questão que eu acabei tocando ano passado e eu quero aprofundar um pouco mais. A desterritorialização. O que eu quero dizer com isso? O rádio é um meio muito local. Então você ligava um programa esportivo na Rádio Globo e o cara falava assim, agora o destaque do Atlético Mineiro. O cara não quer saber do Atlético Mineiro. Agora as notícias do Atlético Paranaense. Eu não quero saber do Atlético Paranaense. Eu sou carioca, sou vascaíno. Lógico que eu quero saber do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo por serem meus rivais. Mas, não quero saber diariamente informações do Cruzeiro ou do Cuiabá. Eu não quero. Só que, por um outro lado, para determinados tipos de conteúdo, a desterritorialização é interessante. Na questão da web rádio também, que tem uma outra questão. Porque, primeiro, o rádio, antes disso, o rádio ele ainda é um meio de transmissão de informações sonoras que é imediato. Né? Quem está ouvindo, ouviu. Quem não está ouvindo, não ouviu e não ouvirá mais. Por todas essas facilidades de você registrar agora, até no YouTube, quando a sua contabilidade de músicas no YouTube ela está maior que o web rádio, essa sua transmissão no YouTube já conta como YouTube, não conta como YouTube. A minha audiência no YouTube, só por comparação, a gente teve 1,5 milhão de acessos no YouTube e pouco mais de 80 mil na web rádio. Quer dizer, para você ver o quanto existe um abismo. Então, essa falta de prática, não de direito de prática, mas de hábito, né? O rádio ele só se torna popular a partir do momento em que o espectador, os espectadores, os ouvintes, eles sabem que às 8 horas da manhã vai ter um programa do João Batista todo dia. Então, a questão que eu te coloco é exatamente, tirando, claro, as transmissões ao vivo do carnaval e dos ensaios técnicos e tal, como é que você preenche essa programação? Porque o rádio, mesmo tendo essa facilidade de você gravar e deixar à disposição do ouvinte para ouvir a hora que ele quiser, se é para ser web rádio, ele precisa ter um hábito de programação. Uma grade. Se é 24 horas, uma grade, exatamente. Se é 24 horas, como é que você trabalha com essa questão da programação? Então, quem é que começa a falar? Toca mais samba, como a gente costuma chamar, samba de meio de ano. Toca samba enredo também, mas não é a versão pancadaria que a gente está acostumado a ouvir dos CDs. Sério, tem várias gravações, por exemplo, Elis Regina cantando Exaltação a Tiradentes. Até tem discos que foram produzidos, né, pela Sony no início dos anos 90, com clássicos dos sambas enredo, cantados pelos cantores das escolas.
mas num ritmo mais lento, uma coisa mais suave que... Vocês fazem entrevista com sambistas? Entrevistas sambistas, a gente faz no nossos programas, porque hoje a gente tem a gente faz 4 lives semanais no nosso canal. Um depoimento do João Batista, né, que a gente precisa tomar consciência, tomar ciência, né? E gostaria de convidar a todos para a palestra de amanhã, onde nós falaremos sobre a música no rádio. Até amanhã. Eu sou eminência parda aqui, eu sou quem está por trás. Semana. Atenção, olha o cardume de porta voando. Pronto. Agora ali para ele também. Ali com... É filmando, pode mexer? Pode. Já peguei. Chegar também. O pessoal do cerimonial me pediu ajuda aí. Você botou em que lado aí? Você botou onde? O Jaime fez um papinho. Mariana prefere que eu fique à direita, não é isso? Mas a gente pode fazer, ó. Essa ordem, se você quiser. Marcílio, oi? Bota o violão no meio, você, Marcílio. É assim que o Jaime botou. Marcílio, na minha direita. Eu vou ficar aqui no lugar da Lena aqui? É. Deixa eu ver. É o que isso vai colocar? Bandolim? Não pega as cadeiras, não? Não vai precisar dele porque nas minhas coisas estão mais feias já anunciadas. Ah, então ótimo. Perfeito. Alô? Canal do bandolim. Canal do bandolim, né? Sim. Olá, senhores, tudo bem? Eu faço parte da China. Então vamos tocar um pouquinho? É melhor trocar o capa. Sabes também quanto é passageira esta desavença. Não distrates o amor. Toca cavaquinho, o violão. Tá. Mantém o bandolim onde está, pra gente equilibrar com a voz, que tá alto pra ela. Tá ok. A gente trabalha Não, quase na que verdade não tá alto pra mim. A minha voz é bem baixa. Sim, tá alto, eu digo assim, a proporção. Cantor de rádio. Qual é o tom mesmo? Não tem tom. Melhor, né? Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teus sonhos, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul. Um grande abraço, corações de norte a sul.
nós somos as cantoras do rádio. 16 de setembro de 2022, sexta-feira, o terceiro dia do seminário 200 anos de independência, 100 anos de rádio. Hoje nós teremos uma mesa especial com o tema Nossas Canções Cruzando o Espaço Azul, a identidade nacional pela música nos 100 anos de rádio. Convido aqui para compor a mesa ou a roda de conversa, que daqui a pouco se inicia, a nossa mediadora Lena Benzecri e os palestrantes Osmar Frazão, Rubem Confetti e Adelson Alves. Que é o Carlos Valon. Carlos Valon, que nós tivemos a honra de lutar e conseguir na ONU, com uma série de amigos, conseguir o título de Patrimônio Cultural da Humanidade.